Playoffs da NBA começando, quase todos os confrontos definidos aí. E o Tenente da Bola fala de todos os esportes aí. NBA é um deles, que a gente gosta bastante de falar. Mais futebol, né? Porque a gente pensa que entende alguma coisa, assim como a gente pensa que entende alguma coisa de NBA também. E para falar desse momento magnífico aí da NBA, né, que são os playoffs, trouxe de novo aqui a lenda viva, nada mais, nada menos que DS. E aí, senhor Coleman, pô, obrigado aí pelo convite de novo, né, acho que a gente falou de futebol algumas vezes já aqui, ou no nosso primórdio Rocks and Spiders, e basquete também acho que é um tema que a gente sempre curtiu, e que momento melhor que esse, né, que não aproveitar pré-playoffs da NBA. Então, primeiro NBA Playoffs do Gente da Bola aí. Então, vamos ver o que a gente tem a dizer sobre esses confrontos aí. Tem alguns confrontos bem interessantes que a gente vai acabar trazendo nossas opiniões aqui. E obrigado pelo convite. Tamo junto, obrigado eu. Bom, começar, Odessa, a gente vai começar pelo lado leste, que acho que é o lado mais fácil aqui de acertar as previsões. A gente tem um bom índice de acerto. Então vamos começar pelo mais fácil. Primeiro confronto aqui para analisar é entre o Bucks, que é o time de melhor campanha da NBA toda, né? Sim, até de maneira surpreendente, porque em certo momento estava o Celtics, o Bucks conseguiu terminar em primeiro. E provavelmente ele vai pegar o Miami, que vai vir de play-in, que foi até uma surpresa o Miami não ser o sétimo, né? Perdeu para o Atlanta. Agora o Miami vai jogar contra o Chicago, deve ganhar do Chicago. Mas contra o Bucks aí o buraco é mais embaixo, né? Pois é, não, acho que, cara, o Bucks é um time absurdo, né? Já é um time, sempre foi um time bom, assim, nos últimos anos, né? Tanto que foi campeão. E mantém boa parte da base aí toda, né? Acho que uma das únicas perdas, por assim dizer, é o PJ Tucker. E a gente tem o Giannis que, puta, acho que dispensa apresentações, né? Acho que vigora aí na lista do MVP da regular, MVP Final também sempre chega como um candidato. Então, cara, um maluco incrível e, sei lá, acho que para todos os confrontos que o Bucks tiver aí, o time é sensacional, mas acho que essa primeira, cara, assim, a gente tá pré-play-in aqui discutindo, né? Então, a gente acredita que o Miami passa e eu acho que é uma varrida aí, assim, no máximo um 4-1. Mas ainda assim eu não sei se, cara, um time que perde do jeito que perdeu ali, não sei, eu não acho que vai longe não. Então pra mim Miami tá uma varrida ali logo na primeira. Se não for um 4-0, 4-1 num jogo ruim assim do Giannis, alguém lesionado, alguma situação bem atípica. Acho que a tendência é um 4-1. Eu ia de 4-1 também. Acho que o Bucks ele se firmou como um baita time, né? Ele tem ali o seu Big Three, que se firmou pelo título, né? Antes era só o Giannis, mas o Holiday e o Middleton, né? Que são a dupla de apoio. Mas fora isso tem um puta elenco de apoio, né? Tem o Brook Lopes, que se não me engano é pick 1 de draft. Eles trouxeram o Matthews de volta, né? Com a saída do PJ Tucker. Tem o Jay Crowder também, né? Que veio. Tem o Jay Crowder, tem o Allen, né, que sempre joga, né, que é um cara meio violento, né, meio brucutu, que é um cara bom pra playoff, né, tem um jogo mais físico, tem um arremesso bom de fora também. O PJ Tucker lembrava um pouco, né, mais brucutu, enfim. Eu acho que o Bucks é candidato ao título, assim, não digo nem contra o Miami, pra mim é final do leste fácil, acho que chega. Aí provavelmente tem nesse Celtics, mas esse aí não tem muita conversa. E o Giannis, você acha que tem alguma chance de pegar da regular? Só pro. Eu acho que não. MVP, Eu acho que fica entre Embiid e Jokic mesmo. Pelos que começaram já a sair de votos aí, deve dar Embiid mesmo. O que é totalmente compreensível. Uhum. Então, acho que vai acontecer isso aí. Não acho que vão dar um terceiro MVP pro Jokic, não acho que vão dar um... Seria o segundo do Giannis, né? Irregular? Acho que é o terceiro. Cara, acho que é o terceiro já. Então acho que eles não vão fazer isso não. Então deve cair pro Embidão mesmo. E que não é americano, né? Ou seja, que não é americano. Faz tempo que um jogador norte-americano não ganha
MVP, né? A galera tem que correr atrás. Giannis, Jokic, que eu tava torcendo por ele. E vendo o futuro, né? O Don't é um cara que também não é americano e deve ganhar, e por aí vai. Enfim. Também tava bem, né? Aí teve lesão, o Mavis também começou a cair. Nossa. Enfim, mas é isso. Bucksão vai passar trator. Boa. Cara, o próximo é um que eu gosto muito, tá? Eu acho que tem potencial 7 jogos essa série. 6-7. A gente tá falando de Cavs e Knicks. Que eu cortei aqui porque, vou te explicar. Porque o vencedor de Bucks e Miami pega o vencedor desse jogo. Tá. Então é o quarto contra o quinto. Por isso que eu acho que tem chance de 6 ou 7 jogos essa série. Pra mim é Cavs em 6. Eu também. Se fosse apostar, eu ia de Cavs em 6. Gosto muito desse time do Cavs, cara. Eu gosto também. Acho que ficou muito legal. Eles deram uma equilibrada com juventude ali, legal, né? Acho que o time... Né, eles trouxeram alguns jogadores que o pessoal até achava que não ia dar fit. Uhum. Então, assim, quando trouxeram o Jarrett Allen, o time já tava cheio de pivô, cheio de PF grande ali, mas acho que agora, do jeito que o time tá composto, tá super bacana. A gente tem 2 caras incríveis no backcourt ali, né? Então, o Donovan Mitchell e o Darius Garland. O Darius Garland, que teve o ano anterior, foi sensacional. A gente tem o Evan Mobley, né? Que é muito bom. Agora já nem tão novato, mas o moleque já mandou muito. Tem o Okoro, e aí você tem, né? Tem o Osman, que vem do banco, você tem o Caris LeVert, tem o Robin Lopes, né? Que é muito abaixo do irmão dele, mas tá lá. Uhum. Danny Green, Ricky Rubio, enfim, é um elenco bem interessante. E acho que é um time que não sei se todo mundo esperava. Tem o Raul Neto, né? O brasileiro. Sim, ele tá lá. Aí, jogado bem até. Joguinhos legais ali. Então acho que tem um time legal. Uhum. E o Knicks, acho que é boa parte da base, né, do ano passado, né? Acho que tem, né, cresceu um pouquinho ali. Tem o Obi Toppin vindo pro segundo ano dele, tá indo bem. Você tem o Josh Hart, que tá fazendo um bom ano. Também fez um ano legal no Blazers, enfim. E o Julius Randle, né? Bem é o monstro lá do Knicks, né? Quem? Randle. Julius Randle. Puta, esse cara é da hora. Mas é foda porque às vezes ele some em playoff. Sim. Né? Tem que ver como é que ele vai esse ano. Sim. Cara, eu gosto muito do Cavs, assim, acho que é um time até meio peculiar, assim, esse time que foi formado. Eles têm um backcourt muito baixo, né? Difícil de ver o Garland e os jogadores, né, juntos com Mitchell e Garland, mas são muito bons. E em compensação, no garrafão é forte, né? O Mobley e o Jarrett Allen são jogadores muito fortes defensivamente, né? E tá legal de ver. O Donovan Mitchell parece que não fez a carreira em Utah, né? Parece que fez em Cleveland, né? O cara tá jogando em casa, né, cara? Tá voando. Impressionante. E eu tô animado pra ver. Eu acho que essa série vai ser muito boa, cara. Acho que vai ser bem pegada. E do lado do Knicks, o highlight é que tem aquele meme lá do COD, né? Que é um molequinho lá, não sei se já viu esse, que é um molequinho, né? Americano e tal. Aí ele tava no programa de TV, né? Aí o desejo das crianças lá, o que você vai pedir pro Papai Noel? E esse meme tem uns 20 anos. Meu desejo é que o Knicks vá para os playoffs, né? E finalmente o COD, que já deve ter 30 anos, teve o presente de Natal entregue, né? Não, o Knicks acho que... Vamos ver como é que vai desse jeito, né? Nesse time aí. Acho que tem, cara, é legal, time legal. Mas de novo o que a gente falou, né? Acho que o Cavs tá um pouco acima. E uma curiosidade, né? Não sei se você sabe, Lê, mas dentro do Cavs tem 2 irmãos jogando. Quem são? É o Evan Mobley, que é o ala pivô, né? Mais novo, tem 21 anos. E o irmão dele, que é o Isaiah Mobley. Olha que só. Também está no time, tem 2 anos a mais. E os dois estão juntinhos ali. O Evan Mobley é mais famoso, né? Esse Sim, a gente conhece. Agora o outro... o Isaiah tava na J-League até um tempo, tava no Cleveland Chargers, então... Já que você deu essa trucada, eu vou te dar outra trucada. No Bucks também tem, né? Tem o Thanasis Antetokounmpo. Tem um monte, também, né? Lá tem uma família inteira, né? Não sei se ainda estão os 3, mas tava o Thanasis, tava numa época, tava os 3. Acho que agora saiu. Sim, e Thanasis é um nome muito interessante, né? Que é inspirado no deus da morte lá na antiga mitologia grega. Ô, louco. Ô, louco. Procura aí depois. Por isso que o Thanos chama Thanos. Thanasis. Sério? E o deus chama Thanatos, tá? Só pra... Que nice. Né? Muito bom. Curiosidade inútil do dia aí. Tá bom. Bom,
A outra chave, né, a chave de baixo, que aí você pega o Bucks, né, que a gente já assumiu lá na final do leste, começa com... Vou começar pelo Celtics, que foi o segundo, contra o Atlanta, tá? Depois a gente vai pro Philadelphia. Cara, Mas pra mim Celtics e essa daí Atlanta... pra mim é poupar tempo, cara. Não tem... 4-0 ali, sweep ali, pesado, não tem Trae Young que segura isso aí, não. 4-0 aqui, né? Não, cara, eu não vejo nenhum resultado diferente disso, assim. Assim, se acontecer um jogo, vai ser tipo um jogo terrível do Boston, tem que estar todo mundo mal, não tem que estar... Tem que estar o Tatum, não tem que estar caindo as bolas dele, o Smart tem que tomar foul out, tem que ser o Robert Williams, enfim. Tem muita coisa que tem que acontecer ali, cara, pro negócio dar ruim, porque eu acho que tem muita gente nesse Boston, né, que eu acho que é um dos negócios que mais faltava no Boston alguns anos atrás, né, então assim, eu tinha 2 jogadores de destaque ali, mas se alguém machucasse, fudeu, né? E eu acho que agora o Boston tá num nível que, cara, tem muita gente boa, muita gente que entra ali. Pô, acho que todos os times queriam ter, por exemplo, um Derrick White ali fazendo aquele papel que ele faz, e ainda vindo do banco o Malcolm Brogdon, assim. Então acho que o Celtics ele conseguiu equilibrar muito bem quase que essa deficiência de falta de profundidade do elenco, né? Então muitas vezes era um time titular ou 3 caras que iam bem, um acima da média, mas acho que chegou num aspecto que você tem um Tatum bem maduro, você tem um Jaylen Brown super bem, né? Acho que vem crescendo a cada ano. E aí você tem esses caras que a gente sempre vê, o Marcus Smart, tem o Robert Williams que vem crescendo, enfim. Tá um time bem interessante. Assim, dá pra dizer que... Eu falei do Big Three do Bucks, mas dá pra dizer que o Celtics talvez tenha o melhor elenco de todos, de profundidade, como você tá falando. Não tem o melhor jogador, mas tem o melhor elenco. E eu diria que tem a melhor dupla, que é o Tatum e o Jaylen Brown, que eu acho que eles se completam muito. Polêmico, mas a gente pode discutir alguns, mas essa é uma dupla... Não, é polêmico, tô jogando aqui. Beleza, aqui 4-0, fechamos. E o outro também, o Décio, acho que aí é poupa tempo também. A gente falou do Embiid já, que provavelmente ganha MVP. O Philadelphia fez uma baita campanha. Acho que o Philadelphia tem também uma ótima dupla de pick and roll, que é o Harden e o Embiid também. Acho muito improvável o Nets, numa temporada de desmanche de time, aprontar em cima do Sixers. Eu acho que assim, no máximo um 4-1. 4-2 forçando muito, assim, se Michael Bridges fizer chover, Claxton segurar tudo lá atrás, sabe? Acho que assim, tem muita coisa que tem que acontecer perfeitamente bem para eles conseguirem ser competitivos, né? Eu não acho que seja impossível, porque eles fizeram jogos até que surpreendentes, né, com esse novo time, né, pô, sem Durant, sem a Kyrie, todo mundo achava que ia ser o time, e aí você tem um time bem interessante ali, mas, cara, ainda assim não é o suficiente, né, então... Não dá. E o Nets, volta e meia, tem essas temporadas de desmanche, é impressionante. E aí vai ser uma baita série ali, entre Philadelphia e Celtics, difícil... Rivalidade bem grande entre os dois times. Enfim, mas vamos aguardar. Bom, agora indo pro lado mais difícil, que eu acho que tem confrontos muito mais equilibrados, do lado oeste, acho que a gente vai começar talvez o mais óbvio e talvez o único que dê pra não cravar, mas ter, sei lá, 80% de certeza de 80% de certeza que o Nuggets vai ganhar provavelmente do Minnesota, né, cara? Eu acho que sim, cara. Assim, eu acho que, né, o Minnesota perdeu o Gobert, né? Quer dizer, perdeu por escolha própria, né? Por assim dizer, porque ele foi um animal, né? Sim. Então ele foi suspenso. Você teve ali também o problema do time que foi caindo, né? Foi muito menos do que era esperado ali dentro da temporada. Enfim, você tem aí, acho que tem um problema natural de mental, né, que eu acho que deve ter abatido bastante o time, apesar deles terem feito um puta jogo ali contra o Lakers sem mó galera, quase ganharam, mas no final perderam, e eu acho que assim, e o Denver, se você considerar a temporada, né, é o time de melhor campanha na NBA, na verdade, né, pelo menos em casa. Em casa eles têm uma melhor campanha, e por eles terem um mando,
tem mais essa vantagem, né? Então, assim, eu acho que um 4-1, na pior das hipóteses, num dia que o Karl Anthony Towns tá fazendo chover, o Anthony tá bem e o time consegue segurar. Mas, assim, no final das contas, qual que é o grande ponto, né? O Nuggets, cara, se for depender de perímetro, eu acho que quando tá pra cair as bolas, cara, fudeu. Sim. Porque você tem o Michael Porter Jr., você tem o Jamal Murray, você tem o KCP, que tá fazendo cair muita bola, você tem o Bruce Brown, que sempre tá vindo bem do banco. Então, assim, você tem muita gente, supondo que você consiga segurar o Jokic ali no meio, por exemplo, mas ele vai espaçar, ele vai abrir, essa galera vai jogar. Tudo bem, vamos tentar segurar o perímetro, porque a defesa do perímetro de Minnesota às vezes se provou até ser interessante. Só que aí você vai ter o próprio Jokic caindo, você tem o Aaron Gordon que vai, cara, destrói, enterra e faz chover lá dentro também. Então, assim, acho que tem muito recurso para esse time, que teoricamente entra primeiros playoffs 100% saudável nos últimos, sei lá, 3 ou 4 anos. Assim. Então é a primeira vez que o time entra com um quinteto titular claro, consistente e com gente vindo do banco ali, o Bruce Brown vindo do banco, acho que vai ser um cara interessante ali para playoff, para ganhar essa série aí. Eu acho que e tem um lance de maturidade, acho que o Denver atingiu o nível de maturidade, falando do próprio Jokic, do Jamal Murray, do Porter também, ele tem tomado melhores decisões. Acho que trouxe um cara que eu gosto, que é o Red Jackson, que acho que sai do banco e traz profundidade. Trouxe o Aaron Gordon, né, em algumas temporadas passadas, também é um cara que é bom. Acho que teve o Millsap que saiu, que ocupava muito salário ali, né, do Denver, enfim. E, por curiosidade, o West estava tão pegado que o Denver ele ficaria em quarto no leste. Ele ficaria atrás de Milwaukee, Boston e de Philadelphia. Pau com tudo. Beleza. Boa. Vamos pro próximo aí. Próximo, cara, esse aqui também tem potencial de 7 jogos, cara. É Phoenix contra Los Angeles Clippers. Esse vai ser jogaço. Uma puta série. Esse é bem punk, cara. Esse aí, puta, é foda cravar, né? Mas acho que pelo fator Durant, eu diria que o Suns leva, né? Mas é papo que de assim, 4-3, 4-2 mesmo. E assim, a gente tem caras no Clippers que pesam, né? Você tem o Kawhi Leonard, que não tem feito uma temporada muito legal desde que voltou de lesão. Tem feito alguns jogos bem abaixo, inclusive, mas é o Kawhi Leonard, a gente sabe que ele faz em playoffs, né? Então, se a gente tiver o Clippers saudável ali com o Kawhi Leonard, Paul George, né? Você tem o Norman Powell, que sempre vem bem ali, acho que tem uma profundidade muito legal. O Zubat, né, também. Do Clippers. O Zubat. Tem o Westbrook no final. Tá indo ok, né? Tá indo mal, não. Então, assim, acho que é interessante. Mas tem o Suns aí com Booker, Durant, Chris Paul, Ayton, Okogie, que tá vindo bem. Então, teoricamente, é o favorito. Esses dois times, cara, no papel eles são melhores do que na prática, né? Você pega o papel dos dois assim, são dois timaços, né? Você vê o Suns com... sei lá, o Ayton, que é top 5 center na NBA, tem o Durant, que pode ser o melhor jogador da liga, o Booker, que pode ser o melhor pontuador, CP3 pode ser o melhor armador, o Clippers é a mesma coisa, né? Você tem o Paul George, você tem o Leonard, você tem o Westbrook, no papel é muito forte, profundidade grande. Talvez eles na prática não entreguem tanto quanto eu achava, mas eu acho que aqui é difícil, acho que pesa o mando do Suns, mas eu não me surpreenderia se o Clippers virasse e levava a sério. A minha aposta seria o Suns pelo Durant, mas acho que ainda assim não é super fácil. Boa. Bom. E aí, o ganhador disso daí, né, o ganhador enfrenta Nuggets, exato, né, teoricamente nessa série. Exato. Boa. Cara, aí esses dois jogos são jogos fodas. Aí... que a gente fala de uma campanha surpreendente aí, se eu não me engano a gente vai falar de Kings e Golden State, né? Vamos falar deles. Eu acho que azedou aí pro Kings. Eu acho que azedou, cara. Terceiro melhor campanha. Bizarro, cara. Eu tava vendo que o Kings, né, de novo, dentro do Oeste, que tá mais pegado, tem a melhor campanha fora de casa. São 25 vitórias e 16 derrotas.
E o Golden State tem a pior campanha desses classificados fora de casa. São 11 vitórias e 30 derrotas. Então, assim, se você levar em consideração o mando de quadra, nesse caso, o Kings tem vantagem. Né? Considerando que, né, eu jogo mais dentro de casa do que fora, teoricamente, se o Kings ganhar todos os jogos em casa, que é o natural, né, o mais natural dentro da campanha, dentro das probabilidades, e o Golden State perder, dá Kings. Mas aí... Dito isso, vai dar Warriors. Então, é foda isso, né? Cara, estatisticamente, o Kings tá, na melhor posição possível. Pega o pior time dentro desses times de playoff de campanha fora de casa. Light é bem, tá ligado? Mas, é foda, cara. É Stephen Curry, é Klay Thompson, é Draymond Green, o Wiggins. É a porra do Jordan Poole. O Wiggins voltou. Né, que consegue defender muito bem. Tem o Don't DiVincenzo, né, que veio essa temporada. A galera até reclamou muito, que ele abaixou muito a pedida só pra ir pra um time campeão. Cara, o Looney joga muito lá também, fazendo trabalho sujo, cara. Então, eu tava falando dele. Esse cara aí tem potencial pra ser sexto homem aí, de temporada ali. Então, assim, tem o Gary Payton segundo também, tem o Kuminga, tem o Looney, né, que eu odeio, mas ele faz o jogo dele funcionar. Então, assim... É foda, cara. É um time que me dá raiva um pouquinho, assim, mas eu acho que é mais uma questão de inveja do que outra coisa. Fechamos em Warriors. E aí, pra mim tem uma coincidência, porque o Warriors ele ganharia do time de melhor campanha do que ele, que é o sexto. Que eu acho que vai acontecer também com Memphis e Lakers. O Memphis passou em segundo, o Lakers foi o sétimo. Pô, bicho, essa daí é foda, né? Eu acho que azedou pro Memphis também aqui. Eu acho que é foda, cara, porque é aquilo que a gente tava falando contigo em off aqui, né, que é a questão dos matchups ali, né, assim, se o Lakers fizer uma série minimamente consistente com perímetro, cara, eu acho que é tranquilo, acho que eles conseguem passar, assim, acho que falta um defensor de garrafão forte dentro do Memphis. Cara, o Steven Adams, né, que tá machucado. Então, justamente é isso que eu ia falar. Assim, sem o Steven Adams, que já é confirmado que tá fora, dá uma causada, né? Tem o Jaren Jackson Jr., o JJJ, que consegue fazer parte disso, mas você tem Anthony Davis, que machuca, você tem o LeBron, que machuca, e só esses dois caras já vão criar um puta de um vucu-vucu lá no garrafão, entram estourando ali. E aí você tem, né, mal e mal, você tem o Vanderbilt também, que tem sido um cara confiável, tem o Rui Hashimura também, que consegue dar uma segurada nisso também, até o Wayne Gabriel, que é reserva do reserva, o cara entra e dá uma causada, então assim... O Reeves, né, que tá jogando bem também. Aí você tem o perímetro, né, o Austin Reeves, cara, de fora, ele tem jogado consistentemente, o Angelo Russell, que pra mim é um Jordan Clarkson aí, ele tem essa pegada de, cara, tem dia que ele, vai chover e tem dia que... Joga 5 minutos e não entra mais. Então, assim, eu acho que vai ser uma série interessante. Dennis Schroeder também. Às vezes entra bem. Então, eu acho que deve dar Lakers aí por conta de matchups aí, mas é difícil cravar, cara, porque tem um problema aí que eu, sem querer botar praga, torcedor do Lakers, mas é que tem uns caras canela de vidro aí, tem um cara chamado Anthony Davis aí que pode atrapalhar as coisas, mas... Não, considerando que o AD jogue, né? Se ele não jogar, aí o Memphis passa o carro, aí não tem como segurar. Eu não sei se passa o carro, mas atrapalha muito os planos. Eu acho mas que você acha que quanto, série? 4-2, 4-3? Eu acho que o Lakers fecha em 4-2 até, cara. Eu acho que o Memphis vai ganhar um jogo muito bem, assim, tipo 120-70. Mas eu acho que o Lakers vai... O jogo que o Memphis ganhar... O jogo que o Memphis ganhar, eles vão jogar muito, assim. Tipo, o Desmond Bane metendo 15 bolas de 3, já cravando. Aí você acha que depois o Lakers acerta? Ajusta e tchau, entendeu? Pode ser. Eu acho que é essa linha. Vamos ver. Boa. E aí você tem o sexto e o sétimo passando. E aí, cara, é muito surreal. O Dess, ele é torcedor do Denver, mas... Eu acho que o finalista sai desse lado aí, bicho. Eu acho que fica entre Warriors e Lakers. Cara, eu não consigo apostar contra esse time do Golden State. Assim, os caras são muito casca-grossa, velho. Eu não consigo. Cara, eles são, mas eu não acho que eles são milagreiros também, tá ligado? Tipo, eu acho que sim. Mas, tem uma estatística muito interessante que eu vi. Que o Golden State... Cara, acho que só perde
para times do leste. Eles não têm perdido para time do oeste. Quando eles vão pro playoff, Eles eles nunca vão pro perderam. final. Eles nunca perderam para o time do oeste. É isso. Tá. Desde dessa geração do Steve Kerr. O Steve Kerr nunca perdeu para o time do oeste. Se ele É isso. perde na final. E ele perdeu um play-in, Exato. acho, pro Lakers aí, acho que na bolha, sei lá. Então, por isso que eu tô Porque não falando. chega a Em ser fase de playoffs, playoff, porque teoricamente o play-in ele é considerado E não é regular playoff. season. Exato. É. Então, assim, se você considerar playoff, perderam pro Cleveland do LeBron e Isso. perderam pro Raptors do Kawhi. Então, nesse contexto, É absurdo. enfim, acontece isso aí. Por isso que eu não consigo apostar contra esses caras, velho. É absurdo. Ah, cara, eu tenho que acreditar no meu time aqui. Pra quem não tá vendo, mas eu tô com a camiseta do Denver Nuggets aqui. Só pelo espírito e pela sorte que tô passando. E eu acredito que é esse ano, cara. O ponto é, se o Nuggets não for esse ano pra final de conferência, pelo menos Tem que ir. fica feio. Fica feio, Fica também feio. acho. Tem que ir. Final de conferência é E obrigação pode também. até não ser campeão e tal, acho que beleza. Mas, cara, não ir pra final de conferência, acho que é uma tristeza, porque muita gente falou assim, pô, esse ano Denver tá saudável. Isso. Esse ano o Denver achou um time consistente, né? Pô, foi o primeiro colocado, acho que tudo bem. O É isso que Jokic com define média de campeão, triplo-duplo. Exato, mas acho que é um baita de um indicativo. Acho que ele ficou a 8 assistências de não fazer média de triplo no final da temporada. Mas assim, cara, tem todos os fatores possíveis e é difícil não falar isso, mas o Michael Malone ele é muito bom Sim. com ajuste em série. Uhum. A gente viu aí séries em que o Denver saiu atrás ou teve problemas contra Utah, contra Portland, contra Clippers, né? Aquelas séries absurdas que a gente virou ali, jogos 20 pontos, 25 pontos atrás. Então, o Michael Malone faz isso bem, apesar de eu ter algumas ressalvas com algumas decisões dele. E assim, cara, você tem um puta de um jogador completo, que acho que não dá pra não falar, Sim. que é o nosso Joker. Então, Exato. cara, o bicho ele tem muito recurso, né? Então, assim, se você não tá conseguindo fazer alguma coisa, ele vai dar um jeito ali. E se estão segurando muito ele ali no garrafão, estão fazendo muito boxe, ele vai passar, ele vai tentar fazer bola de 3, ele vai tentar mandar gancho. O cara tem muito recurso. Então, assim, ele machuca defesas quando ele tiver afim, né? Ou quando ele estiver bem também, né? Acho que é uma Exato. questão de dia também. Então, eu vou torcer Isso. pra esse final aí entre Denver Nuggets e, sei lá, Boston Celtics, talvez. Pra todo mundo ficar feliz, a final vai ser Denver e Boston e o Boston é campeão em 6 e é isso. Ah, sei não, cara. Tem que ser 7 no máximo, né? Pra ser um pouquinho mais. Boa. Desce, obrigado. Tamo junto. Vou pedir Muito pra bom. galera aí comentar, conectar a gente. E é isso. Vamos ver como que a gente vai sair aí nos palpites. Pra quem gosta de Bom. palpite, tem da Champions aqui, que eu e o Desce também já palpitamos. Depois procurem lá pra ver se a gente tá saindo bem.